Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos meditando o livro A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído, do Cardeal Sará. Para você que tem o livro, já passamos da metade, hein, minha gente? Nós estamos na página 272. Desculpa. Nós estamos na página 175, tá? No parágrafo 272, mais a página 175. O tema de hoje ele é um tema muito forte. A gente já tratou disso em uma das pregações, mas o Cardeal Sará ele vai retornar um pouco a esse assunto. Ou seja, diante do mal do mundo. Porque é o questionamento, né, de muita gente. Se Deus existe, por que existe o mal? E numa das pregações a gente já aprendeu muita coisa sobre isso daí. Claro que o mistério do mal, ele é sempre um mistério, Então a gente nunca vai compreender completamente. Mas em pregações passadas nós descobrimos, nós aprendemos de que o mal existe por causa da liberdade do homem. Ou seja, para o mal no mundo acabar, era preciso que Deus tirasse a liberdade do ser humano e o ser humano seria um robô a qual não pudesse fazer outra coisa a não ser o que Deus quer. Nós vamos continuar nessa meditação. O silêncio de Deus diante do desencadeamento do mal. Então parece que Deus faz silêncio perante ao mal no mundo. Como que é isto? Então prepare-se, porque essa pregação ela vai ser muito importante para a nossa vida. Então Nicolas pergunta para o cardeal, qual é a relação entre o silêncio e o mal? Por que Deus é capaz de se manter silencioso diante de acontecimentos dolorosos? Amado irmão e amada irmã, este é o questionamento de muita gente. Por que Deus se mantém silencioso perante a perda de alguém? Por que Deus se mantém silencioso perante uma guerra? Por que Deus se mantém silencioso perante o mal? Pergunta feita ao Cardeal Sará. E o Cardeal Sará agora vai nos ajudar a responder essa questão. O mal, ele suscita uma grande pergunta. Um enigma que é impossível resolver. Em todos os períodos da história humana, ninguém conseguiu dar uma resposta satisfatória ao problema do mal. Essa é a verdade. O mal suscita perguntas, mas até hoje ninguém conseguiu responder. E não sou eu, Frei Gilson, que vou responder essa pergunta. Mas nós vamos meditar, nós vamos aprofundar essa questão. Em seu livro Crer, Convite à Fé Católica aos Homens e Mulheres do século XXI, o teólogo Bernard escreveu: quando nos interrogamos sobre o mal, não sabemos exatamente sobre o que estamos perguntando, pois procuramos compreender o que é incompreensível. O mal é incompreensível. O mal é irracional por excelência. O mal é irracional por excelência. Aquilo que é irrecuperável, o que não podemos realmente explicar pela razão. Então olha que interessante, não é possível explicar a problemática do mal no mundo somente pela razão. É um mistério. A reflexão sobre o mal é necessariamente modesta e nos deixa sempre com a mesma sede. De fato, o que dizer diante do sofrimento e da morte de uma criança brutalmente arrancada do afeto de seus pais?
O que dizer da morte de uma criança assassinada? Por que tantas vidas mutiladas nos campos de extermínio dos sistemas totalitários? Por que as crianças nascem com deficiências terríveis? Por que uma criança já nasce deficiente? Qual é a culpa dela? O que ela fez para merecer isso? Como explicar isto? Por que tantas doenças horríveis e tantos sofrimentos injustos? E eu quero que você entenda uma coisa. Olha o que o cardeal Sará diz. Não há resposta para essas perguntas. Nunca poderemos dizer o véu está levantado, o sofrimento está explicado. Gente, aqui é preciso que você compreenda isso. Nós não temos resposta para tudo. Uma coisa você tem que entender, Deus não fez isto. Deus não é o autor do mal. Uma coisa você tem que entender, não foi Deus que fez essa criança nascer com deficiência. Deus não é o autor do mal. Deus não é o autor do pecado. Agora, por que uma criança é assassinada? Mas por que uma criança é abusada? Mas por que uma criança nasce com deficiências terríveis? Por que tantas doenças horríveis, tantos sofrimentos injustos? Porque nós não temos resposta. Não podemos prescrutar toda a imensidão do céu, as dezenas de milhões de galáxias, mas conseguimos sondar as profundezas inauditas do sofrimento. Nossa inteligência consegue resolver problemas extraordinários. As proezas tecnológicas do nosso século parecem nunca terminar e nossos olhos acham que viram tudo. Secamos as fontes dos rios e pusemos a descoberto o que estava oculto. Nunca seremos capazes de sondar e compreender o mistério do mal. Então, o que o cardeal Sará está falando? O ser humano hoje, ele descobre tantas coisas. É tanta tecnologia. E o ser humano, ele fez tantas conquistas. Mas até hoje, o mistério do mal continua sendo um mistério, a qual não consegue ser explicado, não consegue ser compreendido. A sabedoria pertence apenas a Deus. A única segurança deste mundo reside no silêncio interior, na piedade filial, confiante e abandonada. Muitas vezes somos confrontados com o que poderia ser chamado de mal inocente. Isto é, a realidade do mal inerente à natureza das coisas, independentemente de qualquer responsabilidade humana. A terra que nos abriga e alimenta é uma força gigantesca, sempre em movimento. Ela frequentemente demonstra uma brutalidade cruel e impiedosa. Quantos sofrimentos causados pela própria natureza? Penso nas erupções vulcânicas que destruíram cidades inteiras. Pompeia foi completamente soterrada sob uma espessa camada de cinzas por ocasião de uma poderosa erupção do Vesúvio no ano 79. Como esquecer os terremotos cujos tremores são ainda mais mortais e destrutivos? Lembremos-nos do terremoto em Áquila, nos Abruzos, em 6 de abril de 2009. No Haiti, em 12 de janeiro de 2010. No Nepal, em 2015, os terríveis tsunamis na Indonésia e no Sri Lanka, em 26 de dezembro de 2004, no Japão, em 11 de março de 2011. Acidentes que destruíram edifícios, ceifaram muitas centenas de milhares de vidas. Também não poderia deixar de mencionar os furacões em Iolanda, que devastaram as Filipinas em novembro de 2013.
Os seres humanos são vítimas inocentes e impotentes destas forças naturais cegas. A revolta se acentua quando estes sofrimentos e mortes não são atribuíveis a ninguém. Segundo a nossa lógica humana, eles põem a Deus em questão. Por que Deus permite tais danos e tantos sofrimentos? Então, até que a gente consegue compreender quando tem um causador, né? Então, alguém matou o outro, então você até entende, nossa, que homem mau, que maldade. Agora, existem alguns sofrimentos que não têm culpado. Então, quem foi o culpado para esse vulcão destruir tudo? Para que essa chuva inundasse uma cidade inteira? E as pessoas ficam com questionamentos e o ser humano se questiona, cadê Deus nesta hora? Por que que Deus não intervém? Por que que Deus não faz alguma coisa? Por que que Deus faz silêncio? O mal e o sofrimento inesperadamente nos atingem. Sofremos também os horrores do ódio e da violência bárbara desejada, programada e executada pela maldade humana, sob a evidente instigação de Satanás. Então nós sofremos os processos naturais da natureza, nós sofremos por causa da maldade humana. Perante o sofrimento e os achaques do mal provocado pela natureza ou pelo ser humano, somente Deus pode nos ajudar a ficar de pé. Diante de tanto sofrimento, de tanta dor, somente Deus pode nos ajudar a ficar de pé. Preste atenção. Os cristãos sabem que Deus não quer o mal. Você precisa saber disso. Os cristãos sabem que Deus não quer o mal. E se existe o mal, Deus é a primeira vítima. Achei tão bonito isso aqui do Cardeal Sará. Deus é a primeira vítima. O mal existe porque seu amor não é recebido. O mal existe porque seu amor não é recebido, seu amor é mal compreendido, recusado e combatido. Em sua harmonia e beleza, o mundo não pode constituir-se senão como um diálogo em que Deus partilha tudo conosco e nós partilhamos tudo com Ele. Se o mal atinge o próprio Deus, há uma ferida divina que precisamos curar, uma ferida que continua a solicitar a nossa generosidade. Assim, todo o cristianismo, toda a revelação, desde o Gênesis, é o grito de inocência de Deus. O mal, porém, é monstruoso a ponto de parecer que Deus, em nós, é a primeira vítima. O mal, porém, é monstruoso a ponto de parecer que Deus em nós é a primeira vítima. Irmãos e irmãs, é difícil entender o mal, a menos que lhe sejam dadas dimensões propriamente divinas. Em seu livro, Um Outro Olhar a Respeito do Homem, Maurice Zundel escreve: eis o que significa a cruz. O mal pode ter proporções divinas. O mal é finalmente o mal de Deus. No mal, é Deus que padece o mal. No mal, é Deus que padece o mal. E por isso o mal é tão terrível. Mas se é Deus que padece o mal no mal, há, portanto, no coração do mal, esse amor que nunca deixará de nos acompanhar, proteger o nosso destino e sofrer conosco. É preciso dizer ainda mais, antes de nós, em nós e por nós, Deus será atingido por todo o mal como foi no Gólgota. Gente, impressionante essa meditação do Cardeal Sará.
Porque qual é a revolta do ser humano? O mal me atinge. Uma criança nasceu deficiente. Um processo natural da natureza destruiu minha casa, destruiu minha família, destruiu minha cidade. Uma pessoa má assassinou minha família. E parece que Deus não está nem aí para tudo isso. Só que o cardeal está fazendo a gente entender o seguinte: Deus será atingido por todo o mal. Olha, o primeiro atingido pelo mal é o próprio Deus. Isso é impressionante a gente meditar. Em outras palavras, Deus também está sofrendo. O mal que atingiu essa família por causa de uma criança deficiente fez essa família sofrer. Esse mesmo mal atingiu Deus. Deus também está sofrendo com essa família. Aquele campo de concentração que matou diversas pessoas inocentes, Deus estava sofrendo aquele mesmo mal. Veja, Jesus, o inocente que sofreu tudo. Abra sua Bíblia. Em Isaías 53, versículo 3 em diante. Isaías 53, 3 em diante. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos. Meu irmão, Jesus não tinha nenhum pecado. Jesus não tinha nenhum pecado. Eu e você já nascemos pecadores. Jesus não tinha nenhum pecado. E olha o que padeceu ele. Era desprezado, a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles que diante dos quais se cobre o rosto, era amaldiçoado e não fazemos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. Veja, perante o mal no mundo, Deus fica indiferente? Como indiferente? Se ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ou seja, a enfermidade do mundo, ele tomou sobre si. Os nossos sofrimentos, ele carregou sobre ele. E nós o reputávamos como castigado, ferido por Deus e humilhado, mas ele foi castigado por nossos crimes, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele, fomos curados graças às suas chagas. É preciso dizer ainda mais: antes de nós, em nós e por nós, Deus será atingido por todo o mal, como foi no Gólgota. Deus continua sofrendo em você. Deus está sofrendo contigo, Deus sofre em você, Deus sofre em nós. Deus continua a sofrer no seu corpo, que somos nós. Deus continua a sofrer na sua igreja. Aliás, eu vou tentar achar essa passagem que ela é muito importante. Onde São Paulo, ele vai falar sobre o sofrimento do corpo de Cristo. Você pode abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós, o que falta às tribulações de Cristo. Completo na minha carne, por seu corpo que é a igreja. Essa palavra, ela diz que Cristo continua a sofrer em nós. Então Deus não é indiferente ao mal. Eu vou repetir mais uma vez essa frase. Já é a terceira vez que eu estou repetindo ela. É preciso dizer ainda mais. Antes de nós, em nós e por nós, Deus será
atingido por todo o mal. Então como é que ele está indiferente se ele é o primeiro atingido? Certamente não é fácil imaginar a maneira segundo a qual Deus pode ser tocado pelo nosso mal. O próprio Jó perguntou, em Jó capítulo 7, versículo 20, se pequei, que mal te fiz, ó guarda dos homens? Por que me tomas por alvo e tornei-me pesado a ti? Aí alguém já pode se perguntar, mas Frei, como Deus pode ser atingido pelo mal? Gente, como Deus pode ser atingido pelo mal? Porque acabei de dizer que Deus é o primeiro atingido pelo mal. Mas como é que Deus pode ser atingido pelo mal? Cardeal Sará responde, imagina uma mãe com seu filho doente. Ela pode sofrer por amor e identificação com seu filho. Por conta da identificação de amor com a pessoa amada, uma mãe cheia de saúde pode viver a agonia do seu filho mais dolorosamente que a própria criança. Então veja, uma criança doente, a mãe sofre até mais que o próprio filho, mesmo estando saudável. Porque aquela mãe ama aquela criança. E mesmo estando saudável, a mãe sofre a dor daquela criança. Seu amor é capaz disso. Como podemos acreditar que o amor de Deus seja menos maternal? Então a pergunta é, se a mãe consegue amar assim um filho, imagine Deus. Então como podemos acreditar que o amor de Deus seja menos maternal que o de uma mãe? Uma vez que o amor de todas as mães, incluindo da Santíssima Virgem, é apenas uma gota neste oceano da ternura maternal de Deus? Por isso, preste atenção. Nenhum ser é atingido sem que Deus também o seja. Nele, antes dele e para ele. Gente, isso aqui é impressionante. O primeiro atingido pelo mal no mundo é Deus. É como se o Cardeal Sará estivesse dizendo para nós, Deus não está indiferente. Deus está sofrendo com você. Deus não está feliz com esse mal. Deus não está feliz com essa destruição. Deus não está feliz com essa doença. Deus é o primeiro atingido. Nenhum ser é atingido sem que Deus também o seja. Nenhum ser é atingido sem que Deus também o seja. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Então tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo está em Cristo, em Cristo. Não tem como eu sofrer sem que Cristo sofra. Não tem como um mal me atingir sem que Cristo, sem que Deus não seja atingido também. Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta e não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? Mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Eis que estás gravado na palma de minhas mãos. Tenho sempre sobre os olhos tuas muralhas. Acorrem já aqueles que vão reconstruir-te e fogem os teus destruidores e devastadores. Isaías 49, de 15 a 17. Salmo 140, versículo 5 e versículo de 8 a 9. Assim como o salmista, que tem a fé, se volta para Deus e declara: os meus olhos te contemplaram, ó Deus, Senhor, e em ti confio, não abandones a minha alma, guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Também procuro manter-me assim, porque Jesus Cristo, Filho de Deus, que é o esplendor da sua glória e imagem do seu ser, sustentando o universo com o poder da sua palavra, me precedeu em sofrimento o mais atroz. Vamos abrir? Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Esplendor da glória de Deus e imagem do seu ser,
sustenta o universo com o poder da sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, está assentada à direita da majestade no mais alto dos céus. Ou seja, tudo é sustentado por Ele. Então não tem como você sofrer e Ele não ser atingido. Jesus está ligado aos homens, por ser um deles. Olha que coisa bonita. Meditávamos isso ontem, né, na encarnação do Verbo. Jesus está ligado aos homens por ser um deles e assume sua condição, suas provações e seus sofrimentos. Gente, que Jesus não veio nesta terra. Imagina se Cristo passasse por esta terra sem um pingo de sofrimento. Sabe o que ia acontecer? A humanidade muitas vezes revoltada diria: o Senhor não sabe o que é sofrer. Veio a esta terra e porque era Deus, não experimentou nenhum sofrimento. Aí é fácil, né, Deus? Você é o Todo-Poderoso, veio a esta terra, se privou de todo sofrimento, não sofreu nada. Agora nós estamos aqui sofrendo neste mundo. Ninguém pode dizer isso para Deus. Porque ao vir a esta terra, Jesus aceitou todos os sofrimentos. E ninguém é insensato em dizer que o seu sofrimento é maior do que o de Cristo. Eu acho que ninguém tem coragem de falar uma coisa dessa. Por maior que seja o seu sofrimento, ninguém sofreu mais que Cristo. Até porque o seu sofrimento, o sofrimento de Cristo, era carregando o pecado de toda a humanidade. Então, é impossível que alguém sofra mais do que ele. Ele também está unido a Deus porque é seu filho. Jesus está em uma posição única que o faz chefe da nova família humana. Romanos capítulo 8, versículo 29, o primogênito entre muitos irmãos. Ele compartilha nossas provações, carrega todo o nosso sofrimento, desde a morte de Jesus na cruz. Quem nele tem fé não pode mais, diante do mal, pôr-se em outra posição que ao lado de Jesus, apoiando-se firmemente nele. E que ao lado de Maria, a Virgem aos pés da cruz, para completar em si o que falta às tribulações de Cristo por seu corpo, que é a igreja, que é o... Acabei de ler essa passagem com vocês, Colossenses capítulo 1, versículo 24. Então qual é o conselho? Na hora da sua dor, o melhor lugar para você estar é diante da cruz. Perante o sofrimento, nós não vamos ter respostas. Perante o mal no mundo, nós não vamos ter respostas. A melhor coisa, e talvez esse é o grande conselho dessa pregação, diante do seu sofrimento, diante daquilo que você não entende, diante de sofrimentos injustos, o melhor lugar para você estar é na cruz. Sabe por quê? Na cruz, aos pés de Jesus e ao lado de Maria. Porque nessa hora você vai olhar para ele e vai falar, e vai ver que ele também é inocente. Porque toda hora que você estiver com aquela crise, aquele sofrimento que você não entende, mas por que eu estou passando por isso? Eu não mereço passar por isso, eu sou uma pessoa inocente, eu estou sendo injustiçado. Aí você ali debaixo da cruz, você vai olhar para ele e vai falar, mas você também foi injustiçado. Aí você vai olhar para Nossa Senhora e vai falar, mas a senhora também viu um filho inocente sofrer tantas barbaridades. Veja, a cruz é o melhor lugar para você estar, porque olhando para ele você vai ver que ele passou por tudo isso também. E aí você vai olhar para ele e vai ver ainda que ele na cruz, para os seus algozes, para aqueles que o injustiçaram, ele ainda diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então é essa atitude que eu tenho que ter na hora da dor. Jesus não se revolta, Jesus não se revolta contra o seu Pai, Jesus não se revolta contra a humanidade, Jesus faz silêncio na cruz e quando ele abre a boca é para falar palavras de amor. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quando ele abre a boca é para dizer para o ladrão,
Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Jesus não explica o sofrimento. Jesus vive o sofrimento. Jesus encara o sofrimento. Jesus não foge do sofrimento. Você sabe que Jesus poderia fugir. Eu quero que você entenda uma coisa. Jesus poderia ter fugido. Ele tinha poder para isso. Você acha que alguém teria poder de prender Jesus se ele não quisesse? Bastava Jesus começar a andar pelo mar e eu queria ver quem ia pegar Jesus. Imagina isso. Jesus não andava sobre as águas? Quem ia pegar Jesus se ele começasse a andar sobre as águas? Ele aparecia, desaparecia, estava aqui, estava ali, de repente ele aparece. Se Jesus não quisesse, Jesus não seria morto. Se Jesus não quisesse, ele não teria sofrido. Tanto é que no Getsemane, vamos abrir sua Bíblia? Abra aí sua Bíblia. O que está acontecendo no Getsemane? Mateus 26. Mateus 26. Mateus 26, 36. Vamos ao Getsemane. Jesus tinha dito já, ninguém tira a minha vida, sou eu quem a dou, sou eu quem a entrego, ninguém tira, ninguém tira. Eu quero dar a minha vida, eu quero dar a minha vida por amor. Eu quero assumir o sofrimento deles. Deus está indiferente. Olhe para a cruz e veja se Deus ficou indiferente à nossa dor. Você está vendo? Esse é o eixo dessa pregação. Parece que Deus é indiferente ao sofrimento do ser humano? Olha para a cruz e veja se Deus foi indiferente à nossa dor. Mateus capítulo 26, versículo 36. Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia não faço o que eu quero, mas sim o que tu queres. Versículo 46. Levantai-vos, vamos, aquele que me traz está perto daqui. Ou seja, o lado humano de Jesus, a humanidade de Cristo gritou: foge da cruz. É pesado demais. Mas o amor de Jesus falou mais alto: não faça o que eu quero. Eu vou sofrer tudo que eu precisar sofrer. Eu vou sofrer. Eu vou assumir o sofrimento deles para mim. Os horrores que os seres humanos praticam e as obras do diabo são um mistério que a humanidade nunca poderá entender completamente. O mal físico ou moral é sempre injusto. Ele degrada, destrói e empena a imagem de Deus impressa em nós. Diante do mal, nós nos revoltamos. Procuramos fazê-lo desaparecer por todos os meios. Diante do mal, só há uma atitude. E olha que bonito isso. Diante do mal, só há uma atitude: luta e resistência. Luta e resistência. Se a gente ver um campo de concentração, o que houve no campo de concentração? Luta e resistência. É só isso que você pode fazer. Luta e resistência. Jesus, perante o mal que o atingiu, ele lutou e resistiu. Eis a recomendação de Pedro: sede sóbrios e vigiai, vosso adversário o demônio anda ao redor de vós como um leão que ruge buscando a quem devorar, resisti-lhe fortes na fé, ou seja, luta e resistência. 1 Pedro 5, de 8 a 9. A oração
deve ser uma forma de resistência para afastar as dificuldades. E perante o sofrimento, perante o mal no mundo, a melhor resposta que a gente pode dar é a oração. Ela nos permite revestir-nos da armadura de Deus e nos voltarmos humildemente para Ele, a fim de que intervenha em nosso favor. Amado irmão e amada irmã, como Cristo enfrentou o mal? Outra pergunta. Como Cristo enfrentou o mal? Outra pergunta. Como Nossa Senhora, como Maria, a mãe de Jesus, respondeu ao mal? Como a mãe de Deus reagiu ao ver o rosto desfigurado de seu filho sobre a cruz, o filho inocente? A Virgem Maria não tinha mais forças para suportar semelhante encandeamento de ódio e de violência. Você imagina, né? A Virgem Maria ali na cruz e as pessoas com tanto ódio, palavras terríveis, blasfêmias. Imagina o coração daquela mãe. Por que você está odiando meu filho se meu filho nunca lhe fez um mal? Meu filho só fez o bem, meu filho só curou doentes, meu filho só fez o bem às pessoas. Por que tanto ódio? Como explicar isso? Como explicar isso? A Virgem Maria estava esgotada, oprimida, aquebrantada. No entanto, Maria possui uma força, uma grande força interior e permanece de pé. Então, como é que Maria enfrenta o mal? De pé, em silêncio. Refugiando-se na oração. Nós não vemos Maria gritando, nós não vemos isso no Evangelho. Maria gritando, Maria se revoltando contra Deus. Não, nós vemos ela de pé, em silêncio, refugiando-se na oração, na oferta de si e na aceitação serena e misteriosa da vontade de Deus em comunhão com seu Filho. A Mãe de Deus ama o Deus que não faz ruído e consome a violência humana no fogo de seu amor misericordioso. Nesse momento ela ouve seu filho suplicar. Lucas 23, 24. Ou melhor, Lucas 23, 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Imagina a mãe vendo o seu filho falar isso. A união de seu silêncio às orações do céu permite-lhe permanecer firme ao pé da cruz. Meu irmão e minha irmã, diante do seu sofrimento, permanece firme ao pé da cruz. De pé, em silêncio de oração. Maria não se revolta, Maria não grita, mas assume o sofrimento graças à sua oração. O próprio Jesus não se preparara para viver a paixão com uma noite de oração no jardim do Getsemane e como muitas outras noites sozinho nas montanhas ou retirado em lugar deserto, o próprio Jesus se preparou para o sofrimento em oração. Como é que a gente se prepara para o sofrimento em oração? Como é que a gente encara o sofrimento em oração? Este é o segredo, este é o caminho. A revolta, as blasfêmias, não adiantam nada. Apenas Cristo pode nos dar força para arrostar e assumir o mal. Ele se oferece como o único capaz de ajudar a vencer o sofrimento. João 15, 5. Sem mim, nada podeis fazer. Então, como é que você vence o sofrimento? Somente com Cristo. Pela força de sua cruz, Ele tem o poder de nos salvar. O mais belo brado possível é um ímpeto de amor em direção a Deus. Muitas vezes o sofrimento é a expressão de um imenso amor. Ele é redentor. O sofrimento e a dor indicam que estamos vivos e também ajudam o médico a ter mais precisão em seu diagnóstico. Devemos aceitar o sofrimento e recebê-lo em silêncio. Não há injustiça no mundo que não obtenha uma resposta orante em Deus. Reconheço a dificuldade de nos mantermos equânimes diante do sofrimento e assumi-lo. É fácil assumir o sofrimento? Não. Sei que é difícil aceitar o sofrimento. Voltemo-nos para Deus.
gritando: por que este cálice? Por que tantos horrores e violências bárbaras? Que fique claro, e a gente já vai terminando, Deus não quer o mal. Que fique claro no seu coração isso, Deus não quer o mal. Que fique claro no seu coração, Deus não quer a guerra. Deus não quer a morte nem o sofrimento. Deus não quer a morte nem o sofrimento. Lembre-se que o sofrimento e a morte não existiam. Lembra disso? Antes de Adão e Eva, existia sofrimento? Não. Antes de Adão e Eva, ou melhor, antes do pecado de Adão e Eva, existia sofrimento? Não. Antes do pecado de Adão e Eva, existia a morte? Não. Isso mostra e prova que Deus não queria a morte. Deus não queria o sofrimento. Quando é que a morte e o sofrimento entram? Quando o ser humano peca. A morte entra. Não comam daquele fruto no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Eu estou te dando um aviso de amor. Eu não te criei para a morte. Adão e Eva escolhem a morte. E com a morte vem, e com o pecado vem as consequências do pecado. Agora a mulher vai ter sofrimentos no parto. Agora o homem vai ter os sofrimentos no trabalho. Agora o sofrimento vai fazer parte do mundo. Deus não quer o mal. Deus não quer a guerra. Deus não quer a morte nem o sofrimento. Ei, Deus não quer a injustiça. No entanto, permite todos esses males. Por que um tal mistério? E isso é um mistério, mas por que um tal mistério? O Pai pretende que assumamos inteiramente a nossa vida. E o mal faz parte da condição humana, não adianta a gente querer escapar. O mal agora faz parte da condição humana. Se alguém não quer sofrer nenhum mal, então ela não pode morar no planeta Terra. Ela não pode faz parte da condição humana agora o mal. Ele quis que seu próprio filho, preste atenção, ele quis que seu próprio filho experimentasse o mal, mais abjeto para a redenção e a salvação do mundo. E aqui nós terminamos com chave de ouro, preste atenção. Ah, mas por que Deus não intervém? Por que Deus não faz alguma coisa? Calma. O mal entra no mundo não por vontade de Deus. Deus não quer o mal. Mas se Deus permitiu o mal entrar aqui, é porque do mal ele vai tirar um bem muito maior. Então a prova é que ele aceitou sofrer todos os males, ele aceitou sofrer todos os sofrimentos, ele aceitou que um inocente morresse numa cruz. E o que essa cruz causou em nós? A salvação da humanidade. Então, meu irmão, não se esqueça que todo o mal no mundo está com seus dias contados. E aqui eu tenho que dizer isso para você. O mal no mundo tem os seus dias contados. O mal no mundo tem seus dias contados. Deus está permitindo o mal? Está. Para tirar um bem muito maior. Romanos capítulo 8. Vamos terminar com essa passagem. Duas passagens. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus vai tirar um bem muito maior do mal que a gente vive neste mundo. Depois eu queria que você fosse para Romanos capítulo 5, versículo 20. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tá vendo? De um mal, Deus vai tirar um bem maior. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, a última passagem que eu quero provar para você que o mal tem seus dias contados. O mal da morte.
Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Esse versículo prova que o mal um dia vai chegar ao fim. Portanto, Deus não perdeu para o mal. Portanto, no fim de tudo, o bem vai prevalecer, Deus vencerá. E você precisa fazer parte disso. Apocalipse 21, versículo 4. Enxugará toda lágrima de seus olhos. Não haverá mais lágrima. Não haverá mais lágrima. E já não haverá morte. Não haverá morte? Não haverá morte. Porque não era do desejo de Deus a morte. Não haverá morte. Não haverá luto. Nem grito de dor, grito de injustiça, grito de coisa horrível, guerra. Não haverá grito, não haverá dor, porque passou a primeira condição, o sofrimento. O mal faz parte da condição humana. O mal faz parte dessa primeira condição. Não tem como você fugir. Mas se você estiver com Cristo, unido à cruz de Cristo, você vai passar por este mal. Perdoando os inimigos como Cristo. Sabe, injustiças contra você, injustiças contra você, injustiças contra você. E o que você faz? Você perdoa, você se une a Cristo, você se une a Cristo. Você vive todo o seu sofrimento nessa terra com Cristo, por Cristo e em Cristo. E o que acontece? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E um dia, o mal terá os seus dias contados. Ou seja, chegará ao fim aonde o mal não terá mais poder sobre os eleitos de Deus. Enxugará toda a lágrima de seus olhos, já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Eu não consegui explicar o mistério do mal, porque o mistério do mal é um mistério que ninguém vai conseguir penetrar. Mas tudo que a gente meditou é a forma que a gente vence o mal. Unido a Cristo na cruz, através da oração, com luta e resistência. Nós vamos nos entregar ao mal? Nós vamos nos entregar às injustiças? Não. Lutaremos. Resistiremos com Cristo. Sofreremos as injustiças, sofreremos os males deste mundo, unidos a Cristo. Morreremos com Ele e ressuscitaremos com Ele. E um dia vamos experimentar essa promessa. Um dia a morte não terá mais lugar. Um dia a dor não terá mais lugar. Um dia Ele vai enxugar todas as lágrimas que eu tive que o mal causou neste mundo em mim. Todas as lágrimas que o mal causou em você. Deus vai enxugar cada uma delas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.